Então, a gente vai finalizar esse conteúdo discutindo um caso clínico de lombalgia. Lombalgia é uma queixa bem frequente no consultório de acupuntura. Quem vai nas práticas provavelmente já viu a gente tratando alguma lombalgia e a gente consegue ter um bom resultado, né, um bom alívio na dor desses pacientes. Então, aqui, ó, identificação. PJS, 44 anos, jornalista, casado, residente em Recife. A queixa principal, dor na região lombar, com irradiação para nádega e perna esquerda há 90 dias. HDA. Paciente refere que há cerca de 90 dias evolui com dor na região da coluna lombosacra, que se irradia para a nádega esquerda, regiões lateral e posterior da coxa e perna. No seu percurso lateral, atinge as imediações do tornozelo e no posterior até a metade da coxa. É uma dor de forte intensidade, em furação, que vem piorando paulatinamente, chegando a um estado quase insuportável. Exacerba-se com determinados movimentos e posições e melhora com o repouso, dependendo da posição. Nega parestesia ou déficit de força. Diz que pratica esportes regularmente, com ênfase no vôlei. Procurou um médico clínico que diagnosticou dor ciática, prescrevendo repouso e mioflexar, com que obteve pouca melhora. Então, repouso e um relaxante muscular. Recorreu, então, a um ortopedista, que solicitou ressonância nuclear magnética da coluna e prescreveu dexacitoneurin, arcóxia e repouso. Obteve alguma melhora do quadro. Entretanto, após alguns dias da suspensão da medicação, a sintomatologia voltou a incomodar com praticamente a mesma intensidade. Então, as medicações do repouso deu um alívio parcial, depois voltou. Tendo sido encaminhado à fisioterapia, onde foi submetido a cerca de 20 sessões com melhora insignificante. Por conseguinte, encaminhado a neurologista, que após examiná-lo, indicou cirurgia por provável hérnia de disco L5-S1. Com medo da cirurgia, resolveu ouvir a opinião de outro especialista, que contraindicou a intervenção e prescreveu Miozan, 5 mg, 2 vezes ao dia, Amitril, 25 mg, meio comprimido à noite, e Ultramal de 50, de 8 em 8 horas. Fez uso da medicação durante 20 dias com melhora do quadro. Voltou ao neuro, que suspendeu o Ultramal e manteve Miozan e Amitril, conduta que reativou o quadro doloroso. Em nova consulta com o neuro, após 10 dias, foi encaminhado novamente à fisioterapia, mantida a medicação anterior, com acréscimo de Flotac, que é com diclofenaco, 2 vezes ao dia. Como as condutas adotadas exacerbaram seu quadro de constipação intestinal e o esforço para defecar piorava a sua dor, voltou a ser incomodado por dor epigástrica e a melhora do quadro foi pequena, resolveu procurar a acupuntura. Algumas considerações. A gente pega caso assim, né, que o paciente tem uma dor lombar em nádega, irradiando para a perna, já passou por vários especialistas, já fez fisioterapia, já fez analgésico, inclusive opioide, tem uma melhora parcial, mas não resolve a dor. Aí tem indicação, né, de intervenção cirúrgica, não faz por algum motivo, porque não tem segurança, né, de fazer a cirurgia, ou então porque pede outra opinião, o outro médico contraindica, né, uma segunda opinião contraindica, o paciente chega com dor, super estressado, porque ele está com medo, acha que vai ser operado,
né, precisa fazer alguma coisa para a cirurgia, fugir da cirurgia, ele fica com dor intensa. Muitas vezes ele deixa de fazer, né, deixa de trabalhar, é ruim para deambular, né, ele deixa de fazer as suas atividades por conta da dor. E aí depois, aí já fez fisioterapias, né, já fez, depois de todo esse sofrimento, finalmente chega até a acupuntura. O interrogatório sintomatológico. Hipertensão há cerca de 3 anos, faz uso de enalapril e hidroclorotiazida. Cefaleia temporal há vários anos, né? Tem episódios esporádicos. Dor epigástrica há cerca de 5 anos, tem o diagnóstico de gastrite e faz uso de omeprazol. Insônia há 3 anos, que surgiu após separação conjugal, faz uso de Apraz, 0,5 mg. Constipação intestinal há cerca de 15 anos, que melhora com o uso de alimentação natural à base de fibra. Passado e hábitos. Não fuma, bebe nos finais de semana, relata doenças próprias da infância, pneumonia, dengue, o pai hipertenso e a mãe diabética. De dados positivos, PA de 140/90, sente dor à palpação profunda da região epigástrica e tem pontos dolorosos nas imediações da articulação coxo-femoral esquerda, região sacro-ilíaca e lateral da nádega esquerda. Qual seria a conduta de vocês com a medicina chinesa, com a acupuntura? Que era que vocês iam pensar? Alguém consegue dizer alguma coisa? O que é que vocês acham? Primeiro, um quadro de dor intenso, agudo, né? Até 90 dias a gente considera dor aguda, que alivia de certa forma com repouso, né? Em certas posições. A gente considera aí um quadro de interior de exterior. Essa cefaleia, a constipação, lembra acometimento do GAN, né? Lembra um acometimento da madeira, né? Da vesícula biliar, do fígado. Vamos lá. Ele tem, né, por conta dessa cefaleia crônica, da questão emocional também, de insônia, ele tem alteração de interior, mas esse quadro, né, de dor aguda, intensa, vocês poderiam considerar como um quadro de exterior, um quadro de síndrome BI. A princípio, a Daniele, pela parte muscular exterior, exatamente. Você pensando nesse quadro doloroso, agudo, acometendo a superfície, a gente pensa num quadro de exterior. A gente considera uma síndrome BI, certo? De obstrução dolorosa. A gente poderia investigar, aí no caso também não fala tanto, né? A relação com o emocional, de estresse, né? A gente vê muito, por exemplo, aqueles quadros dessa cefaleia temporal, com esses pontos gatilhos, né? Às vezes a pessoa tem ali há mais de 1 ano e tem bem, né, marcante, né, a relação com as emoções, aí a gente já começa a considerar um quadro IN, né, mais crônico, né, com mais de 3 meses de duração. Aqui a gente ainda pode, mais de interior,
aqui a gente ainda consegue considerar um quadro de exterior. Então, o que é que vocês fariam para aliviar a dor desse paciente? Que era que vocês poderiam agulhar? O que é que vocês acham? Exatamente. Fundamental identificar os pontos haste, né? Você vai localizar os pontos doloridos e desfazer esses nódulos de tensão. Só de desativar esses pontos gatilho, né? Só de desativar esses pontos haste, você já vai ter um grande alívio, né, da dor do paciente. Quando o paciente vem bem no início do quadro, assim, com 2 semanas, 1 semana de sintomas, às vezes com 1, 2 sessões, a gente já consegue resolver, né? Quando o paciente vem assim, né, que já passou por outras especialidades, que já passou por outras especialidades, que já fez, aí, ó, Yao Tong Shui para dor lombar aguda, legal. Quando ele já passou por outras especialidades, né, já tem um estresse ali da cirurgia, né, a dor já tem mais tempo, já fez medicações, geralmente a gente precisa de mais sessões. De uma forma geral é assim, quanto mais agudo o quadro, né, quanto mais rápido o paciente chega para a acupuntura, menos sessões a gente precisa. Tá certo? Quanto mais crônico, quanto mais antigo, quanto mais interno, mais sessões a gente vai precisar, tá certo? Aqui também no caso ele não falou de algo que marcasse o início dos sintomas. Muitas vezes a gente consegue nesses casos identificar também. Foi levantando um garrafão de água, foi na academia fazendo determinado movimento, ou estava dentro do carro e girei para pegar alguma coisa e peguei peso. Na hora que eu peguei o peso que girei, senti a dor. Então, a gente consegue, muitas vezes, identificar, né, algo que deu início aos sintomas que está relacionado com essa contratura. Yao Tong Shui para dor lombar aguda, pelo menos para ele sair da medicação forte. Isso, né? A gente fazer a acupuntura para conseguir minimizar, né, aliviar essa medicação. Mas se o paciente chega no consultório com dor intensa, né, uma dor 9, 10, e você faz a sessão e resolve, né? Você pode associar, né, com analgésico, com relaxante muscular, sem nenhum problema, tá certo? A gente, do mesmo jeito, por exemplo, tratando depressão, né, a gente não associa, vai a medicação potencializando a acupuntura, né? Um potencializa o efeito do outro. Então, a gente pode passar analgésico, um relaxante, junto com a acupuntura. Carolina, se for intenso, se o paciente chegar com grau 9, 10, a gente pode fazer 2, 3 vezes na semana, tá certo? A princípio. Porque aí, em 1, 2 semanas, você já consegue aliviar bem a dor, desativar esses pontos gatilhos e depois pode ficar semanal. E, como eu te falei, se o paciente chegar logo, né, assim, tô com essa dor há 2 semanas, você faz 2, 3 sessões em uma semana, muitas vezes você já tira o paciente do quadro, certo? Então, o que a gente vê aqui nesse quadro é um caso de síndrome dolorosa miofacial. Pode até ter algum achado na ressonância magnética, né, que muitas vezes, né, que acontece, que é comum, mas não é o que justifica a dor, não é o que justifica o sintoma. Então, a gente avaliando o quadro, né, faz esse diagnóstico de dor miofacial
E aí vê que realmente, né, como na segunda opinião lá do colega, né, não tinha uma indicação cirúrgica, né, que para aliviar a dor é mesmo desativar esses pontos gatilho. Teve até uma questão também que a paciente tinha, acho que é aquela cefaleia, né, relacionada com a tensão do trapézio superior, também fala que no raio-x e na ressonância não tinha nenhum achado relevante, né? Então, às vezes, tem até algum achado, mas não é relevante para justificar o quadro. A Daniele falando aqui, né? Por conta da, de minimizar a medicação oral. Nesse caso, sim, né? Que ele já tem o efeito colateral da medicação, né? A gente vai realmente se concentrar de reduzir. Que eu estava falando, né? Quando o paciente chega no consultório, né? Que ele chega com dor intensa, se você quiser, você pode associar, inclusive um tramal mesmo, né? Para conseguir aliviar bem a dor do paciente enquanto você está desativando os pontos gatilho. Não adianta só o tramal, como vocês viram, né? Depois que suspendeu o tramal, continuava ponto gatilho, a dor não aliviou, não adianta só o tramal, mas você pode fazer enquanto você está desativando esses pontos, né? Porque aí o paciente fica sem dor, o paciente fica bem e vai resolvendo a síndrome dolorosa miofacial, certo? Aqui, olha só o trajeto da dor desse paciente, né? Típico de ponto gatilho aqui, principalmente, né, no glúteo mínimo e no piriforme. Uma dor, né, pegando na nádega, né, na lateral. Tanto essa irradiação lateral até o tornozelo, como posterior até o joelho, tá certo? Bem típica da irradiação desses pontos gatilho. Então, aqui no glúteo mínimo, né, a gente vai palpar, localizar esses pontos dolorosos, desativar os pontos haste e ponto gatilho. Aqui do piriforme, tá certo? Faz essa irradiação, né? O paciente fica bem desconfortável, assim, pode mesmo, né? Assim, se você não conhece síndrome do piriforme, síndrome de dor miofacial, ser confundido com uma hérnia de disco. Então, aqui, desativar esses pontos do piriforme. Lembrando, olha aqui, o nervo isquiático, ele passa aqui entre essa musculatura, ó, ele passa aqui tocando o piriforme. Então, às vezes, a dor miofacial, a síndrome miofacial, ela pode fazer uma compressão do nervo isquiático, tá certo? Provocando sintoma. Mas ainda assim, é a dor miofacial que vai justificar esse sintoma, tá certo? Independente ali da hérnia de disco. Né? A não ser que na imagem tenha algo bem indicativo e que os exames, né, o exame físico alterado. Além do ponto, VB34, certamente, porque ajuda a relaxar a musculatura. A gente vai ver daqui a pouco. VB29, VB30, que estão nessa região. Bexiga 23, tá certo? Vou mostrar para vocês esses pontos. Então, pontos que eu poderia fazer. Alguém falou do Yao Tong Shui. Yao Tong Shui a gente usa mais quando o paciente sente dor para girar, né, para lateral, para a direita, para a esquerda. A gente podia fazer o Yao Tong Shui. Vai perguntar para esse paciente, né, como é pior a dor. Quando é pela dorsiflexão, a gente pode fazer um ID3, do MAI 26, né, que
junção do terço superior e 2/3 do filtro. Então, do mais 26, o próprio do mais 20, ele alivia lombalgia. A gente podia usar a técnica de Yamamoto, né, que é a escalpiana, ou mesmo a escalpiana da medicina chinesa, para aliviar essa dor. O bexiga 40, ele está relacionado com tratamento de lombalgia, principalmente lombalgia aguda. Então, na metade da fossa poplítea. Bexiga 54, no nível da borda inferior do processo espinhoso inferior da quarta vértebra sacral. Então, a gente vai aqui embaixo, o bexiga 54, cadê a seta? O bexiga 54, ele vai pegar o glúteo maior e a borda inferior do piriforme. Aqui já é localização, né, da dor do paciente, né? Então, o bexiga 54, o VB30, VB29. Então, a gente procura os pontos ASH, além dos pontos ASH, né, dos pontos dolorosos, a gente agulha esses pontos locais. Então, bexiga 54, bexiga 25, fica na borda inferior do processo espinhoso da quarta vértebra lombar. Ele é o chu dorsal do IG, do intestino grosso, do Dachang. Ele fica no nível, para a gente localizar, ele fica no nível da crista ilíaca, tá certo? Então, bexiga 25 vai ajudar também a aliviar os sintomas. O VB39 e o VB30 vão relaxar a musculatura e aliviar a dor na região. VB39, você palpa a espinha ilíaca antero-superior. E o ponto mais alto do trocânter. Eu estou procurando aqui na imagem. É assim, ó. Aqui, mais ou menos, né? A espinha ilíaca antero-superior e o trocânter aqui, né? Então, você vai no ponto médio. Deu para entender? Ó, é como aqui a crista ilíaca e o trocânter no ponto médio. Deu para entender? Esse é o VB39, VB29. E o VB30, a gente vai pegar aqui a distância entre o hiato do sacro e o trocânter maior, divide em 3 e a agulha na parte mais próxima do trocânter, no trecho mais próximo ao trocânter, certo? Então, a gente faz, ó, VB39, VB30. O VB30 vai pegar aqui o piriforme, vai pegar o glúteo maior, certo? Então, você agulhou aqui, ó, o bexiga 25, o bexiga 54, VB29, VB30. Você vai aliviando a dor, né, promovendo relaxamento muscular nessa região. E, além disso, fundamental desativar os pontos ASH, né? Desativar os pontos dolorosos, pontos gatilho. Aquela pressão firme, né, sobre a musculatura, o paciente que vai indicar, né? Opa, é aí o ponto, né? Aí tá doendo. Então, palpou um ponto dolorido, agulha em cima desse ponto, né, para desativar ponto gatilho. Ó, ali, glúteo mínimo, aqui a região, né, do piriforme. Você vai palpar toda a região, aquela palpação sistemática, né, para não palpa um aqui, depois outro aqui, para não perder nenhuma área, né, faz uma palpação em varredura, tá certo? Pegando aqui bem da lateral, né, que pega aqui o glúteo mínimo, até o piriforme, para
desativar esses pontos, tá certo? Então, além dos pontos dos meridianos, né, dos pontos locais dos meridianos, vai fazer ponto haste, desativar ponto haste. Aqui você pode fazer 2 sessões por semana, a princípio, dependendo da intensidade, pode fazer até mais, né? 2, 3 sessões na semana. Se for um quadro agudo, muitas vezes com uma semana você já consegue resolver. E um quadro crônico, você, nessas primeiras sessões, né, em 1, 2 semanas, a gente consegue aliviar bem e depois, né, faz com uma frequência menor. Quando o paciente já estiver sem dor, você pode fazer uma vez na semana. A gente pode fazer em gestante. Essa questão do agulhamento de gestante é um pouco controverso. Alguns médicos evitam agulhar a gestante, outros médicos evitam alguns pontos. De fato, dor lombar é bem comum em gestante e eu costumo tratar lombalgia, né, na gestante, mas também fica muito a critério, né, como é que você vai se sentir mais à vontade. Podemos utilizar a eletroacupuntura, que vai potencializar a analgesia, né, feita pela agulha, e vai avaliar também a necessidade de fazer algum tratamento medicamentoso, tá certo? Analgésico, relaxante muscular, dependendo da intensidade, pode fazer uma dipirona com um Miozan, né? Ou então se vai precisar de um analgésico, né, mais forte, então você vai avaliar caso a caso. Alguma dúvida, algum comentário? Podem ter certeza, se vocês forem, né, trabalhar com acupuntura, quando estiverem atendendo, vai aparecer dor lombar com irradiação e para nádega, para membros inferiores, e muito provavelmente você vai desativar ponto gatilho, né? Muito provavelmente tá, às vezes até quando tem uma hérnia de disco, o paciente acaba fazendo também síndrome de dor miofacial. E aí, de qualquer forma, você consegue aliviar a dor, né? Não vai, por exemplo, se tiver uma indicação cirúrgica, né, vai operar, mas pelo menos um alívio, né, daquela dor do desconforto do ponto gatilho, você consegue dar para o paciente. Muito bem. Por conta da dor epigástrica, agulha de orientação, pode fazer. Ele até tinha falado que, inclusive, né, se tem melhor da constipação, né? Por conta da dieta, né, da alimentação, quando tem mais fibras, você pode fazer. Não tem, assim, eu não uso a dietoterapia chinesa, né? Eu não conheço. Não sei dizer se tem alguma coisa específica da MTC, né? Mas se você tiver alguma, assim, formação na área, você vai associar, né? Como eu falei, tudo que aprende são ferramentas, né? E aí a gente, de acordo com cada paciente, com as queixas, com a demanda do paciente, você vai escolher quais são as ferramentas, né, dentro do seu arsenal que você vai usar. Certo? Muito bem. E aí, vamos fazer aqui esse questionário de revisão e discutir essas questões.